Deu agora? Deu. Bom dia, amados. Que a paz seja com todos. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo número 3. Nós estamos estudando sobre os requisitos e as qualificações dos bispos e diáconos, dos oficiais da igreja ou presbíteros. Primeira Timóteo, capítulo número 3. São duas listas nas Sagradas Escrituras que tratam desse tema. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao verso 7. E a outra está em Tito, capítulo de número 1, o primeiro capítulo dele, do 5 a 9. A gente vai ler essas duas listas. Tem 3 semanas atrás que a gente iniciou esse processo. A gente deu uma parada devido às programações da igreja e também eu tive que sair no domingo passado. Não pude dar continuidade. Eis a razão porque a gente deveria ter a eleição de presbítero hoje, de um presbítero. Só que como eu não terminei de fazer esse estudo, preferi adiar para daqui a 2 domingos, ou seja, no dia 15, a gente teremos nossa eleição para presbítero. E a partir de hoje já começa a ter a indicação de um presbítero que a igreja deve eleger no dia 15. Você tem a possibilidade de escolher indicar até 3 nomes. Está lá na mesa ali do diácono. Você pega um papelzinho, escreve na caneta lá o nome que você deseja, ou 1, 2 ou 3, ou se você quiser escolher somente uma indicação. E a gente vai ficar com essas indicações de hoje até quarta-feira, depois do estudo bíblico. Porque depois disso a gente vai ter como conselho decidir sobre as indicações da igreja, analisar aqueles que a gente, como conselho, acredita que seriam melhor para a igreja, dentre as indicações da igreja. Lembremos que o conselho ele vai indicar dentre os nomes que a igreja indicou. Deu para entender? Não é uma indicação a priori só do conselho, porque não faria sentido a gente pedir que os irmãos indicassem pessoas para serem oficiais da igreja e a gente decidir quem deveriam ser eles. Não, o conselho ele vai apenas dentre os nomes que a igreja indicou. A gente analisa esses nomes e então conversa posteriormente com essas pessoas se eles querem aceitar ou não a indicação da igreja para concorrer a esse cargo. E aí só então a gente tem as cédulas dos nomes que irão concorrer. Dito isso, então, lembremos, você tem 3 chances. Fala. Esse ano não. Mas para o ano acho que tem 2, não tem? Para o ano, né? São 2 ou só 1? Só 1, né? Porque o irmão Jair, que deveria ser também reeleito, né? Faleceu e não tem como ser reeleito. Mas então só tem um que está sendo vencendo para o próximo ano. No mais, irmãos, vamos lá abrir as nossas Bíblias e 1 Timóteo, vamos fazer a primeira lista. Capítulo 3, diz assim, verso 1 em diante. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Agora vamos ler, eu acho que eu li Tito, não foi? Eu li Timóteo? Tá bom. Fiquei com medo agora, que eu troquei agora e fiquei com dúvida.
Tito, capítulo 1, do verso 5 ao verso 9, trata também das qualificações dos ministros. Ele faz umas pequenas alterações ou alguns acréscimos na lista. Lembremos que o mesmo autor dessa carta de Tito é a mesma de 1 Timóteo, que é o apóstolo Paulo. Para um ele escreve para Timóteo e agora ele escreve para Tito. Por isso essas listas, elas são bem próximas, com poucas diferenças. E ele diz, a partir do verso 5 até o verso 9, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tem domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. No nosso primeira parte que a gente explicou sobre essas qualificações dos presbíteros ou dos oficiais, vou colocar assim, porque ela serve tanto para presbítero quanto para diácono. Elas são citadas dentro dessa lista, tanto em 1 Timóteo quanto em Tito. São 21 qualificações, 21 características que deveria haver no coração deste homem, que será chamado para o ministério, indicado pela própria igreja. Deveria se encontrar dentro dele 21 qualificações para exercer essa função, esse chamado. E a primeira parte desse coisa trata exatamente do comportamento, mas especificamente do caráter e do temperamento. Dentre essas que a gente já trabalhou, ele fala ser temperante, ter domínio de si próprio. Temperante, domínio de si próprio, tem a ver com a ideia de não estar atrelado a extremos. Ou seja, ele não tem uma posição extremista. Ou ele é, de um lado, muito irascível ou muito apático. Não, ele é moderado, temperante. Ele tem domínio de si próprio, no sentido de que se alguém se levantar e vir contra ele, ele não tem a tendência de se levantar da mesma forma, partir para a agressão. E aí ele chega na segunda qualificação, não violento, mas cordato. Cordato é exatamente trazer uma ideia de pacificação, a ideia de ser manso, ao ponto de poder ajustar os dois lados dentro de um conflito, para que esse conflito possa chegar a um ponto em que haja pacificação, em que haja uma concordância em determinados pontos, fazendo que de um lado e do outro possam ceder para que então se estabeleça paz. Do contrário, se a gente fizer alguma coisa desse lado mais violento, isso, olhando aqui, como o Adão está aqui, isso é uma regra muito clara da política. Muito clara, qualquer posições extremistas dentro de um governo, dentro de uma situação em que há várias divergências, várias opiniões, mas todos os lados têm partes certas e partes erradas. Para que se chegue a um denominador comum, tem que ter uma pessoa habilidosa para tratar com esses conflitos, a fim de que algumas pessoas, por causa dessa pessoa, possa fazer, tipo assim, abrir mão. Não, você tem que abrir mão aqui, porque senão não vai dar certo. Isso vai ser bom para todos nós, mas tu tem que abrir mão aqui. E você também tem que abrir mão desse outro lado. E então os dois entram em acordo para um bem maior. Do contrário, e isso é uma regra geral para toda a diplomacia, porque a gente vai sempre lidar com pessoas e essas pessoas sempre terão posições diferentes, terão posições opostas, muitas vezes antagônicas mesmo. Você quer o preto e ele quer o branco.
eu quero vermelho, ele é verde, não tem jeito. Então, de alguma forma, a gente não pode ser somente uma posição, a gente tem que virar a chave e abrir mão para que verdadeiramente haja uma concordância. Mas se dentro de nós, quando a gente levanta-se como líder dentro da casa e a gente coloca pessoas liderando para que sejam pessoas extremas, aí fechou, aí acabou. É a mesma coisa que eu, agora falando da minha parte, ser pastor e tomar decisões impositivas sobre a vida da igreja. Talvez a igreja aceite a primeira, talvez a igreja aceite a segunda. Quando chegar na terceira, ela não aceita mais. E isso vai haver um racha no meio da igreja. Principalmente para nós como igrejas que aprendemos a viver dentro de um sistema presbiterial, ou seja, dentro de um sistema conciliar, dentro de um sistema que a gente pode dizer democrático. Igrejas que não são desse tipo de sistema, como o nosso presbiteriano, em que o pastor decide tudo, e essa é a visão lá fora das pessoas, que achando que o pastor decide todas as coisas. Pastor, na igreja presbiteriana, o pastor não decide todas as coisas. Quem decide todas as coisas é o conselho. E o pastor é um voto dentre todos os conselheiros. O voto dele não é maior do que nenhum dos outros conselheiros. Ele é apenas um voto de Minerva, caso haja empate dentro daquela questão. Por isso ele tem um voto de Minerva, mas não que o voto dele vale por 2, só se houver empate. Mas em igrejas onde eu estava, que era a igreja quadrangular, eu participei de conselho da igreja. E o nosso conselho era apenas para dar opiniões ou um conselho. Porque no final das contas era o pastor que estava decidindo todas as coisas. Ele decidia e a gente só opinava. Dizia, não, acho que era melhor fazer isso, fazer aquilo. No final das contas o pastor dizia, não, vai ser assim, desse jeito. E a gente, catava. Ou seja, o conselho era apenas como se fosse ministros do governo. Que ouvia, mas é o presidente que decide. Ou os secretários de um governo de municipal. O secretário fala, não quero fazer assim, e o prefeito faz. Acabou, não tem jeito não. Não é dessa forma. O conselho de uma igreja presbiteriana é ela que decide. Verdade é que pode ter conselhos mais fracos e mais fortes, dependendo da qualificação desse presbítero que está sentado nesse cargo, nessa posição. E a gente agradece a Deus porque não é falar mal, não é puxar a sardinha nosso, é porque a gente tem um conselho muito experiente, muito sábio dentro da nossa igreja, que é capaz de tomar decisões muito sérias. E eu, pela graça e pela misericórdia de Deus, eu nunca forcei nada para ninguém, mas apenas apontei muito claramente o que a gente poderia fazer e o que a gente não poderia fazer. Dito essas palavras, então, se a gente tiver presbíteros ou líderes dentro da igreja que sejam impositores, amados, a igreja vai sofrer. Porque a igreja ela só não sofre quando essas decisões caem no gosto dela. Mas será que o pastor vai sempre acertar, cair no gosto da igreja? Não vai. E quando não cair, esses rachas vão ser cada vez maiores e as feridas serão cada vez mais acentuadas. Por isso é necessário que haja um conselho, é por isso que seja necessário que tenha um líder, ou que os líderes sejam exatamente, não extremistas, mas temperantes. E aí então ele vai falando, e ele segue nessa linha, e ele fala, inimigos de contenda, não arrogante, não irascível. E aí então ele encerra com isso, então ele entra por os comportamentos ou os hábitos que tem de uma pessoa que vai liderar na casa do Senhor. Então a primeira qualificação agora sobre comportamento e hábito, vamos lembrar que uma coisa é o teu caráter, outra coisa é o teu comportamento ou o hábito. O que significa dizer isso? Quando a gente tem um determinado tipo de temperamento ou um determinado tipo de caráter na nossa vida, a tendência é que a gente faça as coisas de maneira, que a gente pode dizer, repetitivas. E as repetições que a gente costuma realizar essas coisas acabam se tornando um hábito. Então as pessoas começam a olhar para nós em determinado tipo de situação, ou verificar que em determinado tipo de situação que acontece, a gente já sabe o que vai responder àquela pessoa. Por quê? Porque esse é o comportamento dela, esse é o hábito dela. Você não já ouviu falar de alguém que é pavio curto? Já ouviu? E aí,
você já percebe que ela está numa situação que está entrando em um conflito com uma determinada pessoa. Quando você já conhece essa pessoa, você não conhece o outro lado. Quando você conhece já essa pessoa que é pavio curto, e você sabe que essa pessoa está caminhando exatamente nessa linha onde vai atingir ele, o que você vai fazer? Rapaz, para por aqui. É assim ou não é? Para por aqui que o negócio vai azedar, irmão. Se tu der mais um passo, aí não tem mais jeito. Concorda comigo ou não? Não é assim que acontece? Porque se você conhece. Agora, aquele que não conhece, você está no meio. Eu presenciei uma situação que foi terrível. Mas, nem vou contar, mas foi aqui na casa. E aí eu vi de longe não, estava aí nessa situação. Até então eu pensei que era uma brincadeira que estava acontecendo, e estava acontecendo uma brincadeira. Só que a pessoa que estava aqui recebendo essa brincadeira disse, não quero. Mas eu não sabia como era o comportamento dessa pessoa. E eu estava aqui, de longe, só olhando assim. E o menino estava fazendo de novo. Já falei que eu não gosto disso. Vixe. Quando ele falou a segunda vez, eu vi a fisionomia dele. Disse, já mudou. Só que o outro não conseguiu perceber a cara com quem ele estava brincando. Rapaz, quando ele fez a terceira, ele já virou para cima, ele ia arrebentar com o menino. E eu travei naquela hora, porque o que eu vou fazer? Estou de longe, assim, de longe. E aí o negócio se acalmou, e graças a Deus, cada um foi para um lado. Mas qual era a situação? Eu não conhecia um, nem conhecia o outro. Eu sabia da brincadeira, que não era uma brincadeira, vamos dizer, tão terrível assim, mas tem gente que não se pode brincar. Pode, mas avisa, não é quem diz aquele ditado? Quem avisa, amigo é. Então essa pessoa tomou essa decisão, e aí eu me escandalizei no sentido assim, de me surpreendi com a atitude dessa pessoa. Quando eu me surpreendi, eu disse, ixi, aí é difícil. Mas ele também não estava fora da sua razão, porque ele avisou uma, avisou duas, não avisou na terceira, já não dava mais, porque ele sabia do próprio temperamento dele. Então, quando eu sei já de uma pessoa como essa, eu já vou chegando, para por aqui que não vai dar certo. Porque eu já sei que esse será o comportamento dele, esse é o hábito dele, essa é a forma como ele age. Até que Deus possa transformar uma vida assim, você tem que lidar com os limites da pessoa. E para você conhecer o limite de uma pessoa, você precisa conhecer essa pessoa. Porque se você não conhecer, você vai estar ultrapassando os limites de alguém que ele já te disse, é até aqui que você pode ir. Então eu falo assim para a igreja, para que a igreja entenda que se a gente colocar, vamos supor, esse indivíduo dentro do conselho, você vai arranjar um grande problema para a sua própria igreja. E esse é o ponto em que, quando a gente vai escrever o nome de uma pessoa para indicar, a gente tem que pensar. Se numa situação difícil, como essa pessoa reage? Se numa posição de confronto, e a gente é muitas vezes confrontado, como é que a gente vai reagir? Com violência, com ira, com raiva, com destempero? Então, aqui ele começa a tratar sobre os comportamentos e os hábitos de uma pessoa, ou seja, aquilo que ela faz continuadamente, e a gente percebe que essa forma contínua descreve um comportamento firme, um comportamento correto. Correto não vou dizer a palavra, seria essa, mas um comportamento esperado. É assim que ele age, é assim, dessa forma, seja para bem ou seja para mal, mas é um hábito que ele tem de fazer isso. Então ele traz, dentro dessas qualificações de comportamento e hábito, ele cita algumas, e ele diz a primeira, irrepreensível, que não dá motivo à repreensão ou censura. Eu quero que vocês entendam que essa ideia de irrepreensível dá a ideia de perfeição, mas não é essa a ideia que o apóstolo Paulo está buscando aqui. Porque ser irrepreensível significa dizer que você não será chamado à atenção em hipótese nenhuma. De fato, é isso que se chama irrepreensível. Mas lembre-se, a gente está chamando pessoas para liderar a igreja, e essas pessoas são tão pecadoras quanto qualquer um.
correto? Vão ter falhas como qualquer um. E se a gente começar a pensar, o Jesus, ele encontrou os apóstolos e os chamou. Quando ele os chamou, por muitas vezes Jesus repreendeu os seus apóstolos. Antes da sua morte e ressurreição, como depois da sua morte e ressurreição. Agora, não ele chamando diretamente, mas chamando por meio da igreja aos seus filhos. Esses mesmos que são os apóstolos, aqueles que escreveram as cartas. E aqui a Escritura diz claramente que, certa vez, o apóstolo Pedro, ele tomou uma decisão e um comportamento errado. Porque quando ele estava no meio dos gentios, ele tinha um tipo de comportamento. Não, a gente é mais liberal, aqui é tranquilo, a gente pode fazer isso, pode não lavar as mãos, assim, tranquilo. Mas começou aí, de repente, chegou uma comitiva dos judeus, ou seja, dos judaizantes, daqueles que viviam sob a prática da lei. Quando ele viu, sendo ele judeu, ele percebeu assim, disse, já não posso mais caminhar do mesmo jeito que eu estava caminhando com os gentios. Então ele se retirou devagarzinho, foi se afastando e começou a dar mais valor para os judaizantes, ou para os judeus que seguiam a lei e serviam Cristo, do que para os gentios. Quando ele fez isso, ele fez uma separação no meio da igreja. Ele estava dando uma mensagem para a igreja, que a mensagem para a igreja era que era melhor que vivesse com Cristo e guardassem a lei. Era essa mensagem, e essa mensagem era terrível. Por quê? Porque Cristo veio exatamente para romper e acabar com tudo aquilo que a lei era impossível, santificar uma vida, libertar o ser humano. Então, quando o apóstolo Paulo viu esse comportamento do apóstolo Pedro, ele disse, ei, nós somos judeus, mas sabemos que pelas obras da lei ninguém será justificado. Como tu te comporta de maneira diferente e traz uma mensagem diferente para os gentios, aqueles que nunca irão se circuncidar, porque Cristo é a nossa circuncisão, Cristo é a nossa aliança. Nesse dia, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo enfrentou ele face a face e diante de todos. Por quê? Aprenda uma coisa, igreja. Pecados públicos são resolvidos publicamente. Uma ofensa pública, irmãos, ela precisa ter uma reparação pública. Vou pegar aqui o salvimário. Se de alguma maneira eu ferir, machucar o salvimário diante de todos nós, diante de todo mundo, tiver uma atitude muito perversa, muito maligna, vamos colocar assim, e humilhei o salvimário, fiz o que quiser, vou para minha casa, e todo mundo viu isso, vou para minha casa e Deus fala comigo e diz, não, Abraão, tu fizeste tudo errado. Vai pedir perdão para o salvimário. Aí eu vou lá, na casa do salvimário, está ele e a esposa dele, diz, olha, salvimário, me perdoa porque eu fiz isso. Sabe qual é o que o salvimário tem que dizer? Sabe? Sabe, não? O que o salvimário pode me dizer? Mas o que ele vai me dizer? Vamos supor que ele vai me perdoar. E aí ele me perdoa. O que mais ele pode me dizer? Na vista de todo mundo. Disse, tudo bem, Abraão, eu te perdoo, mas tu vai ter que fazer isso diante de todo mundo. Porque diante de todo mundo tu me humilhaste. E é diante de todo mundo que tu vai ter que te humilhar. Porque não basta só tu te humilhar diante de mim, diante dos meus olhos. Não porque eu exija isso, mas porque o teu coração precisa de uma disciplina diante de todos os olhos. É muito diferente, amados, quando a gente humilha uma pessoa no meio de um público, e a gente se humilha para essa mesma pessoa diante de si próprio. Porque a gente reconhece que a gente foi errado. Então a gente se humilha porque a gente percebe que está errado. Ninguém se orgulha de estar errado, a não ser quem é errado. Então a gente vai e se humilha para aquela pessoa. Todavia, o nosso orgulho ainda é muito grande. E é necessário que ele seja abaixado, seja realmente humilhado. E como a gente faz isso? Reconhecendo que a gente fez o errado diante de todo mundo. E então a igreja vai aprender que ela precisa entender que ela se humilha quando ela se humilha diante de todo mundo. Quando o que ela faz, ela humilha todo mundo diante de todos, ela precisa também se humilhar diante de todos. Porque o pecado não foi só contra Salvimário, foi contra toda a consciência da igreja.
Por isso que quando a gente resolve pecados que estão em público, a gente resolve em público. Certa vez, eu ainda estava na outra igreja presbiteriana, e eu fazia parte do conselho da igreja. E eu era um dos presbíteros. E a minha cunhada, que é a irmã da Ju, estava acontecendo de um velório. Na verdade, uma criança faleceu. Acho que era isso, a criança, não lembro direito. Alguém faleceu. E precisava do salão da igreja. Que era para velar, sem nenhum problema. Só que na ânsia dela de resolver as coisas, que é o normal, todo membro que entende que existe uma necessidade, ele tem a disponibilidade de fazer isso, fazer a sua citação. E ela fez uma citação dizendo assim, não é porque precisa disso, 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 e jogou no grupo da igreja. E quando ela jogou no grupo da igreja, ela passou de uma autoridade. Por quê? Porque ela não tem autoridade para jogar e lançar no grupo da igreja o que ela quer. Principalmente em questões da igreja. Porque é um membro que decide se a igreja vai ser aberta ou não para um velório acontecer? É? Ou isso é parte do conselho? Não é parte do conselho? Então, cada um dentro dos seus quadrados aqui. Só que ela tomou essa decisão. Ela tomou a decisão de que maneira? Ela achava que daria certo, então tem que fazer isso, 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 e jogou. Quando ela jogou, disse, ó, aí eu entrei, pá. Entrei no grupo da igreja, falei tudinho assim. Aí depois ela vem em particular comigo. Poxa, Abraão, tu não devia ter falado isso para mim, não. Cunhado, né? Pô, Abraão, tu não devia ter falado isso para mim, não. Se tu quisesse falar tudo isso para mim, falava no privado. Mas tu fizeste isso em público. Se você faz em público, a tua resposta vai ser dada em público. Para que toda a igreja entenda que existem vias pelas quais a gente tem que tomar a decisão. Entenda a tua boa intenção, mas lembre-se, boa intenção não gera o reino de Deus. Não é assim que o reino de Deus funciona, por boas intenções, irmãos. Deus precisa não somente das nossas boas intenções, mas também das nossas boas atitudes. Boa intenção é muito bom, é muito maravilhoso, mas você tem que seguir a regra do jogo. Seguir a regra clara, porque senão a gente tem boa intenção e começa a fazer coisas erradas para atingir uma boa intenção, e não é assim que funciona. E eu estou falando isso, irmãos, é porque é exatamente desta maneira que a gente começa a entender e começa a caminhar com Deus, dentro de uma liderança que a gente entende que a liderança é boa para nós, que a liderança faz com que a gente seja protegidos. Porque se a gente não tomar essas lideranças como proteção nossa, como proteção do rebanho que o próprio Deus está nos dando, acabou para nós. Não serve de nada uma liderança que não consegue proteger os seus, em que os liderados passam por cima, aí vira bagunça e a gente entra em níveis de confusão, em vez de edificação e unidade. Anos atrás, muitos anos atrás, eu sou do Pará, e aí eu vou tomar a política aqui na situação. Temos aqui um político no nosso meio. Isso faz muitos anos, acho que uns 30 anos. Tinha um governador, esse governador ele passou mal, então ele foi internado, UTI, alguma coisa desse gênero. O que acontece? Assume o vice. Rapaz, quando assume o vice, ele sai detonando tudo que o governador fez. Como se o governador estivesse morto. Em uma semana, ele fez uma bagunça no governo. Uma bagunça, quando eu estou falando, ele revirou todas as decisões que tinha de um jeito, ele foi dando outras, e assim, como se ele tivesse entrado mesmo no governo, e ele ia viver para sempre naquele governo. 7 dias depois, o homem se restabeleceu. Quando ele se restabeleceu, o que aconteceu? Revogou todas as decisões do cara. Me diga, que tipo de governo é esse? Que eu saiba, um vice, quando coloca, é para nos ajudar. Em tempos de crise, ele vai seguir na mesma linha de pensamento. Mas
nos anos 30 anos atrás, não existia isso na política. O que existia era que um vice entrava para compor mais massa eleitoral. Hoje, um candidato, para chamar um vice, torna-se mais difícil agora. Não é só que ele tenha compor, ou seja, tenha peso para atrair eleitores para si, mas também tenha capacidade de interagir com esse governo, que vai, vamos dizer, seguir na mesma batuta, na mesma toada, na mesma linha. Muito difícil hoje, irmãos, é mais fácil a gente admitir um vice para nós, ou um aliado nosso, que caminhe mais próximo da gente do que tem apenas uma quantidade muito grande de eleitores para trazer. Não consegue mais fazer isso nos dias de hoje. Porque não se vai mais aceitar um governo que esteja dividido entre dois. Não dá, não avança. Então é mais fácil a gente pegar um que... vou pegar a Clarice, a irmã Clarice, para ser minha aliada, porque, embora ela só tenha 10 pessoas para contribuir com os votos dela para a nossa eleição, mas ela está seguindo a minha linha. Quando eu precisar, ela vai ter um escudo, ela será um escudo para mim também. Mas décadas passadas, irmão, não tinha essa posição. Eu sei que ainda é difícil hoje, mas está sendo cada vez mais forte por causa do quê? Por causa do nível de informação que a gente tem hoje. Os níveis de informação são tão grandes, para vocês terem uma ideia, volto de novo lá no Pará, havia dois sistemas, dois homens públicos no Pará, que eles mandavam no Pará. Ou era um que estava governando, ou era o outro. Que era, todo mundo conhece, eu acho que conhece, Jader Barbalho. Quase todo mundo conhece. Agora conhece o filho dele, Helder Barbalho. E o outro era o Hélio Gueiros, já falecido. Esses homens mudavam na posição, ou era prefeito ou era governador. Prefeito e governador, disputavam isso. Chegou num dia em que a população já cansou tanto de um lado quanto do outro, porque chega numa hora que a população cansa, parece que ela abre os olhos de tanto apanhar, ela disse, não, esse aí tem que mudar para outro. O que aconteceu? Esses dois, que eles quebravam o pau uns com os outros, resolveram se aliar. Não, eu apoio o Jader Barbalho, e o outro disse, eu apoio a igreja. Todos os dois perderam. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem coisas, amados, que a gente olha e parece que dá certo. Nunca vai dar certo, porque a mentira já foi protelada. Eles já falaram muito. Então, o que dá a entender é que eles nunca foram adversários uns do outro. Porque se eu sou adversário do Salvimário a vida toda, no final da vida, já não tenho muito voto, eu apoio o Salvimário não me apoia, alguma coisa está muito errada nesse jogo. Muito errada. E eu estou colocando isso porque isso é questões da nossa vida. E se a gente vai viver dentro de uma igreja em que a gente vai colocar pessoas que não são irrepreensíveis, a gente está errado. Porque a ideia de irrepreensível está exatamente dizer de viver uma vida e uma conduta em que a gente pode dizer, poxa, eu estou vendo esse cara como um mau pagador, estou vendo esse cara que toda vez que ele fala uma coisa, ele não cumpre essa coisa que a gente fala. Isso já é um comportamento, isso já é um hábito, então ele é muito repreensível. Ele tem muitas notas no comportamento dele que está dizendo que ele está errado. Não significa dizer que ele não errou uma vez ou outra, mas ele tem um hábito nesse ponto de estar sempre errado naquilo, de falar uma coisa e viver outra. De agir de um jeito e falar de um jeito e é outro jeito. E o texto ele continua e ele diz assim, sendo sóbrio, a ideia é moderado, não dado a excesso, essencialmente nesse ponto o sóbrio está relativamente ligado a comer, beber e vestir, ou seja, a forma como ele se comporta diante da sociedade. Lembrando que sobriedade é de uma ideia de uma pessoa equilibrada em todos os seus hábitos diante da sociedade, seja alimentar ou discretamente na sua forma de se vestir. Não chama a atenção para si mesmo, pelo menos nessa não é a ênfase dele de chamar a atenção para o que ele come, para o que ele veste, para o que ele bebe. Quando a gente começa a perceber que determinado tipo de pessoas, eles estão chamando a atenção para aquilo que é exterior, alguma coisa está errada. E muito errada.
Isso não é uma forma sóbria, nem tampouco, como diz em Timóteo, uma pessoa modesta, ou seja, que pensa ou fala de si sem orgulho, mas com grande humildade. Modesta, uma pessoa modesta é aquela pessoa que sabe exatamente o que é que ela tem, o que é que ela é, quais são as suas virtudes e quais são os seus defeitos. Ela sabe, ela tem a medida certa. E quando ela fala de si, ela fala com modéstia, ou seja, eu sei o que eu sou e eu sei o que eu não sou. Mas tudo aquilo que passa disso é que não reconhece quem de fato ele é. Por isso, está em contrapartida o ato de ser arrogante, o ato de ser orgulhoso e não modesto. E isso vai mostrar para nós exatamente as formas como a gente age dentro do meio de uma sociedade. E ele continua dizendo dentro das qualificações, não dado ao vinho. Presta atenção, não dado ao vinho, ou seja, a ideia é não dominado por bebida alcoólica. A ideia não é que não venha beber. A ideia é que você não é dominado pela bebida alcoólica. Porque se a Escritura diz que não era proibido um oficial beber, amados, a gente teria um grande problema com Cristo. Porque o primeiro milagre que ele transforma água em vinho. E ele bebe. O nosso Cristo bebe, o nosso Jesus bebe. Ao ponto dos seus inimigos olharem para ele e dizem assim mesmo, eis aí um amigo de publicano e pecadores, bebedor de vinho. Ele é hábito, e um hábito judeu é um hábito de beber vinho, irmãos. Assim como se a gente vai para a Alemanha, é o hábito de beber cerveja. Se a gente vai para a parte norte da Europa, é o hábito de beber uísque, bebida destilada, porque o frio puxa muito isso para a gente tomar uma bebida quente. Ou seja, que aqueça, não bebida quente, mas que aqueça o nosso corpo. Mas em cada uma dessas culturas, o que Deus está dizendo é que não seja dominado por vinho, não seja dominado por nenhuma bebida alcoólica. Não entre num bar e você beba e saia daí arrastado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão. Ou tu envergonhe os teus familiares devido a um outro tipo de comportamento, porque tu começaste a ingerir álcool. Isso é tão sério, irmãos, porque quando Cristo instituiu a ceia, Ele instituiu com o quê? Com vinho. E o que a gente vai servir nesta manhã, nesta noite, não é vinho. É o quê? Suco de uva. Mas quem mandou que deveria ser servido suco de uva? Me digam. A ordem é vinho. E a nossa confissão, e nós estamos dentro de uma confissão, e a nossa confissão diz que é para a gente servir com vinho, irmão. Aí talvez vocês digam, mas Abraão, tem algumas pessoas que tenham dificuldade, possa ter problema com o álcool. Quem é maior, Cristo ou essa pessoa? A gente erra quando a gente oferece vinho, ou oferece suco de uva dentro da igreja. E erra. Erra porque a instituição não é essa, a ordenança não é essa. Erra porque a gente está debaixo de uma confissão em que a confissão diz que é para a gente servir com vinho. A gente erra duas vezes. Uma por Cristo e outra por nossos próprios decretos que a gente determinou que a gente vai estabelecer e obedecê-los. E a gente deve olhar isso com seriedade. E eu vou dizer uma coisa, eu sou abstêmico. Não toco em vinho, não toco em bebida alcoólica, não toco em nada. Então eu seria o mais propenso da minha parte dizer, proibido está, não façam isso. Mas a gente deve seguir o que a Escritura diz. Se a Escritura diz que não é pecado, não é pecado. O problema é se a gente não aceita isso. Mas a gente está numa cultura que as pessoas bebiam muito, então, paciência, a gente transforma a cultura, irmãos. Não é a cultura que nos transforma, não é a cultura que domina sobre as Escrituras. O texto é bem claro, não dado ao vinho, não controlado pelo álcool.
E é tão sério isso que nessa própria epístola de Timóteo, o apóstolo Paulo fala para Timóteo dizendo assim mesmo: peço que tu não bebas somente água, mas bebe água também com vinho para melhorar o teu estômago. Até o vinho era uma forma de o quê? De terapia, de remédio. Então a gente tem que olhar as Escrituras como ela está nos dizendo. Ela como está dizendo. Citar um caso da minha casa, pelo menos não é de casa de ninguém. Tem um parente, não vou falar assim, vou falar parente melhor. E esse parente, ele se converteu, né, da linha da Assembleia de Deus, e disseram que era proibido beber. Tá bom. Aí ele leu uma determinada passagem, essa mesma passagem que eu citei, que o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo: olha, bebe um pouco de vinho quando tu está nas tuas refeições para ajudar o teu estômago. Ele disse: mas um pouquinho de vinho pode. Então pode. E ele gostava. E e foi pondo. Não tinha um dia, irmão, não tinha um dia, não tinha uma refeição, não tinha uma que ele, pouquinho, está como na Bíblia, sou bíblico, Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque se a gente quiser ter pretexto para cometer pecado, a gente vai ter, irmãos. Aí a esposa dele disse assim: tá certo, tem problema de estômago, né? Deve ter muito problema de estômago, né, não? Nossa, que problemão tu tem, hein? Presta bem atenção com o que tu estás fazendo. Não dá liberdade para a tua carne agir, não dá liberdade para a tua natureza se manifestar, porque tu pode chegar a um ponto de tu não querer te controlar. O que está te dominando realmente? Porque Cristo, Ele nos trouxe para a liberdade, para que ninguém nos dominasse, nem nada nem ninguém, a não ser Ele próprio. Aí ele começou a rever que esse era um comportamento exatamente idólatra, irmãos. Estava controlando a vida dele. Aí ele parou. Até hoje eu não vejo ele. Isso vai de cada um, irmãos. Isso vai de cada um, a forma como a gente chega e olha para aquelas coisas. E se essas coisas estão nos dominando, está fora. Não era o problema o álcool. O problema era o domínio do álcool. O problema não é o dinheiro. Quem quer ter mais dinheiro aqui? Todo mundo quer. Se alguém não quiser, pode me dar. Eu passo o Pix. Mas o problema é o quanto a gente ama isso. E o quanto isso começa a controlar nossas vidas. Porque isso, se está controlando nossas vidas, a gente vai ter que tomar decisões para o quê? Deixar somente Cristo como Senhor, porque alguma coisa que nos controla se tornou Senhor sobre as nossas vidas. Se tornou Senhor, então a gente é dependente daquilo. Aquilo nos controla. Todas as nossas reações e todas as nossas percepções e tudo aquilo que a gente vai projetar no futuro vai passar por cima daquele Senhor. Da forma como Ele, aquele Senhor, está pensando como nós devemos agir. Por isso, o vinho passa por essa situação. E não somente o vinho, mas qualquer outra coisa que venha nos dominar. E então ele diz: não avarento, nem cobiçoso de torpe ganância. A avareza é desejo e apego exagerado por acumular riquezas, que não dá, é mesquinho. Então, o texto é bem claro, que ele diz: o problema não é ter dinheiro e ser rico. Esse nunca será o nosso problema. O problema não é o dinheiro, e sim o amor e o apego a ele. Se ele for avarento, o foco da sua vida será cada vez mais acumular dinheiro e deleitar-se com os prazeres que este pode comprar. Entretanto, se ele não for apegado ao dinheiro, poderá dispor de mais tempo para estudar a palavra, preparar-se melhor para ensinar e aconselhar, dedicar-se mais ao rebanho e todos os desafios e projetos da igreja. Assim,
ele finaliza com outros comportamentos que a gente tem, 4 especificamente, que fecham o hábito ou o comportamento deste homem, que será líder no meio de nós, que tenha bom testemunho de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Lembrando que se ele é irrepreensível, ele não vai ser repreendido pelos de fora. Mas ele dá ênfase aqui, essa irrepreensão, exatamente para os da fé, que ele se espera de um líder em determinado tipo de comportamento. Então, é isso eu acho e acredito que tem isso nesse líder, então eu indico. Mas existe um outro lado de fora. E esse outro lado de fora, talvez para cá seja assim a mesma coisa, está na igreja e está no mundo. Quando eu estou dizendo isso, é porque a gente está dentro de uma cidade muito pequena, então quase todo mundo sabe a vida de todo mundo aqui. Agora que essa cidade está começando a aumentar e tendo mais gente diferente, aí ela começa a não conhecer mais as pessoas. Mas a partir do momento em que a gente é uma cidade pequena, realmente pequena, em que um conhece o outro, um conhece a família do outro, o comportamento daqui da igreja é o mesmo comportamento lá fora, porque não tem como se esconder, a pessoa conhece. Só que dentro de uma cidade grande, onde estava o próprio Timóteo, cidade de Éfeso, ou em Creta, que era cidade cosmopolita, ou seja, cidades fortes, cidades com muitas pessoas indo e vindo, é necessário que essa pessoa também tenha o parecer e o aval das pessoas que estão lá fora. Por isso ele diz, tenha bom testemunho com os de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Quando ele está dizendo assim, não cair em vergonha. É uma vergonha para nós, ou alguém olhar para o Abraão que está caminhando e dizer, ei, o Abraão não paga as suas contas, esse Abraão faz isso e aquilo outro, olha esse Abraão mas enquanto eu estou aqui dentro da igreja, eu estou indo tudo muito bem. Mas a partir do momento em que alguém vai lá fora e entende que está ouvindo vozes, irmãos, a respeito do meu comportamento errado, isso é uma vergonha para dentro da igreja, e muitos não vão querer vir a essa igreja. Você tem aquele pastor, eu vim de comunidades assim, tu é daquela igreja, irmão. A minha igreja, de onde eu vivia, quando eu cheguei, ela tinha um histórico de pastores caírem em adultério. Ela tinha mais de 30 anos de fundada. Havia uma sequência de pastores caindo em adultério. Quando eu cheguei, Deus me salvou e colocou naquela igreja, ela já veio de uma queda violenta, a igreja sumiu praticamente, um adultério. Mas eu cheguei, eu não sabia dessas coisas. A igreja vai começando a se recuperar, né? Vai se fortalecendo, vai caminhando, vai avançando, a igreja cresce, coloca pastores assim de rodízio, né? Porque ainda, como acontece um escândalo, é retirado aquele pastor e coloca um novo, um substituto por um determinado tempo, como a gente poderia dizer, interino. E assim foi caminhando, trocou aquele interino, veio o pastor oficial. 7 anos depois, estava na mesma situação. Só não aconteceu adultério porque a secretária disse, não vou fazer isso. E rompeu o casamento, desviou, o homem desviou mesmo. Mas foi isso, a igreja sentiu o baque, mas só não consumou porque esse lado, olha aqui, a mulher disse assim, não faço isso. Não, eu não. E assim, o que eu estou querendo colocar, irmãos, é que essa ideia da gente perceber, existem algumas coisas que, se a gente não aprender a viver e vigiar diante do Senhor, todas as coisas, a gente vai passar por problemas muito difíceis dentro da liderança. Então ele diz assim mesmo, opróbrio e laço de diabo. Quando eu cheguei naquela igreja, as pessoas lá fora diziam, tu vai para aquela igreja? Tinha envolvido com roubo de desvio de dinheiro, tinha envolvido com adultério. 2 coisas terríveis para uma vinda de uma igreja. É naquela igreja que tu vai. Isso impede, isso fecha a porta para qualquer pessoa vir a essa igreja. Como é que tu vai ficar nessa igreja? Mas, gente, as pessoas lá fora, elas não entendem que a gente serve a Deus. Mas existe um comportamento que a gente precisa exigir de nós para que não demos escândalo ou dificuldade, que o Evangelho já é uma dificuldade, a pessoa acreditar em Cristo.
e a gente vai colocar mais uma dificuldade por nossos comportamentos. Não se pode haver isso. Por isso, eu agradeço a Deus, porque nunca ouvi falar nenhum mal a respeito desta igreja aqui. Nunca ouvi. De todas as pessoas, eu não sou da cidade. Todas as pessoas que eu andei, é a minha igreja. Eu conheço, é a igreja aquela do irmão Jair. É a igreja do Lecídio. É a igreja do Augusto, né? Só ouço coisa boa. Então não é um problema, a igreja não tem problema das pessoas de fora virem por causa dos seus membros, da qualidade da igreja. Elas não vêm porque não querem Cristo, mas não é porque a gente dá motivo para isso. E é isso que o apóstolo está dizendo assim mesmo, que a gente não dê motivo dos de fora para a gente cair no laço do diabo e ser envergonhados. E aí ele termina dizendo, amigo do bem, justo e piedoso. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Ele possa nos levar a uma compreensão cada vez mais e maior a respeito das coisas que Deus deseja, para que nós possamos ter líderes cada vez mais fortes, cada vez mais sensatos, mais piedosos, e com um comportamento no qual a igreja se alegre e os de fora reconheçam que nós temos uma vida e uma liderança sadia no Senhor. Oremos a Deus. A última qualificação, ele vai tratar das habilidades e das competências dos presbíteros. E essa a gente vai colocar para próximo domingo.